E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre um dos produtores que eu mais gosto, chamado Ryan Murphy. Isso tudo porque no vídeo de hoje eu vou dar minha crítica sobre a série recém-lançada da Netflix, Dahmer, um canibal americano. E só pra você ter uma ideia, Ryan Murphy é conhecido por ter em seu currículo American Horror Stories, American Horror Story, American Crime Story, Ratched, Pose, Hollywood, Feud. Ufa, é tanta série, mas tanta série boa que a gente chega e se perde. Mas o que eu quero saber é o seguinte: será que essa série de Jeffrey Dahmer, ela vai entrar pra essa lista de séries incríveis feitas por Ryan Murphy, ou ela vai acabar decepcionando? Não sei. E pra responder essa pergunta, vamos para o roteiro. E com a história repleta de flashbacks, Murphy consegue prender a nossa atenção, mostrando o desfecho, mas fazendo questão de voltar no passado pra explicar como foi que aquilo de fato aconteceu. E galera, eu confesso pra vocês o seguinte, que fazer essa estratégia de mostrar o desfecho e depois voltar no passado para explicar como foi que aquilo aconteceu é uma estratégia muito, mas muito perigosa, porque se o roteiro ele não for bem construído, a história ela simplesmente se perde e a série vira uma completa confusão. Só que graças a Deus, Ryan Murphy fez um roteiro incrível, tão bem feito, mas tão bem feito que ele conseguiu dar relevância a todos os momentos, tanto no desfecho como no que aconteceu. Tudo fica relevante e você fica curioso para saber de tudo. E o macabro ele não é estranho para Murphy, haja visto a produção de American Horror Story, que é uma série incrível. E é justamente por essa familiaridade com o macabro que a série consegue trazer toda a bizarrice por detrás de Jeffrey Dahmer. E graças a essa bizarrice toda, aliada a uma linha de pensamento profunda, mas nada confusa, a história se torna totalmente cativante e envolvente. Seja pelo seu ódio a Jeffrey Dahmer, como pela sua simpatia às vítimas e as famílias dessas vítimas. Só que quando a gente fala dessas obras de serial killer, todas elas apresentam um ponto em comum que pode ser um grande problema. E esse problema é justamente a romantização desses agressores, a romantização dos atos desses agressores, o que pode ser algo realmente muito complicado e pode acabar passando uma mensagem torta para o público. Você quer um exemplo? O filme de Ted Bundy, estrelado por Zac Efron, que está disponível lá na Netflix. Esse filme é um filme bom, mas que a sensação que eu tive quando eu assisti ele foi de que o roteiro acabou minimizando o impacto das ações de Bundy, ou seja, o filme fez com que as pessoas começassem a sentir pena dele, começassem a se afeiçoar com ele e vão um pouco mais longe. No final do filme, o filme ele não deixa tão claro, tão explícito, que de fato Bundy cometeu todos aqueles crimes. E partindo dessa prerrogativa, a série ela andou numa corda bamba. Porque por um lado, ela não podia mostrar de forma gráfica e muito explícita as atrocidades cometidas por Jeffrey Dahmer, e por outro, ela também não podia minimizar essas ações, ela não podia romantizar ao ponto de fazer com que ele tivesse aquele ar meio de mocinho ou de coitadinho. É verdade. E galera, eu confesso pra vocês que esse foi meu medo, pelo menos nos 5 primeiros episódios. Eu fiquei esperando, cara, eles vão de alguma forma romantizar esse personagem, eles vão fazer com que a gente queira sentir pena dele, e isso foi me consumindo. Só que conforme os episódios foram passando, eu fui vendo que essa, de fato, não era a intenção da série. Inclusive, de forma velada, ela meio que brinca com isso, dessa romantização dos serial killers, das pessoas idealizarem ou de idolatrarem esses serial killers. Ele coloca isso meio que como pano de fundo. E aí quando eu vi isso, eu disse, poxa, perfeito, eles não vão romantizar, vai ser tudo incrível. E aí tudo parecia perfeito, cara, tava tudo muito, mas muito lindo. Só que aos 45 do segundo tempo, a série fez exatamente aquilo que ela tava criticando de forma velada. Ela simplesmente romantizou Dahmer. Eu não nego que Jeffrey Dahmer ele foi vítima de várias coisas que aconteceram ao longo de sua vida, eu não nego. Mas nada justifica, não existe nenhuma justificativa para os atos indescritíveis que ele cometeu. E é isso que precisa ficar claro, que não existe nada que justifique esses atos medonhos e absurdos. E aí, infelizmente, no finalzinho da série, ela deu essa escorregada. Uma outra coisa que pode ser um grande problema para esse tipo de produção é a construção dos personagens secundários, ou seja, das vítimas. Claro que toda a narração ela gira em torno de Dahmer, afinal de contas é a história da vida dele. Entretanto, quando a gente fala das vítimas e de atrocidades como essas, colocar atores para representá-las de uma forma de figuração, como figurante, é um insulto à memória dos que já foram e é também um insulto à família dessas pessoas. E aí eu preciso dizer para vocês que o roteiro brilhou, porque ele foi muito calmo, ele foi muito paciente, muito cuidadoso na hora de desenvolver cada uma dessas vítimas. E aí você pode estar se perguntando, Iago, então
todas as vítimas foram retratadas? Não, todas as vítimas não foram retratadas. E isso porque, se elas fossem retratadas, a forma como as coisas teriam que ser mostradas seriam muito gráficas, seriam muito duras de assistir. Mesmo que a série tenha uma classificação indicativa de 18 anos, tem coisas que seriam difíceis de serem vistas. Isso porque a gente sabe que foi baseado em algo real. Então a gente vê tudo que ele fez com todas as 17 vítimas seria algo muito dolorido e que realmente poderia pesar muito a série. Então, não foram mostradas todas as vítimas, mas eu acho que todas as vítimas foram muito bem representadas naquelas que estavam presentes na série. E eu confesso que o desenvolvimento dessas vítimas para a história foi muito, mas muito importante. Porque foi através dessa identificação, foi através de entender essas vítimas, de sentir um pouco o que elas passaram, que ficou evidente a crueldade nas ações de Jeffrey Dahmer. Inclusive, o momento do julgamento, onde os familiares eles dão as declarações de encerramento do caso, é realmente um momento muito visceral, é um momento muito sentimental que realmente mexe com a gente e que com certeza é um dos pontos altos dessa série. Uma coisa que eu preciso alertar pra vocês é o seguinte: nem todas as coisas que foram mostradas na série elas aconteceram exatamente daquela forma. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a história de Jeffrey Dahmer, o nome de todas as vítimas, o que aconteceu com cada uma delas, a cronologia desses acontecimentos, eu vou deixar linkado aqui o card do vídeo que eu fiz contando a história de Jeffrey Dahmer, e esse vídeo ele faz parte de um quadro que eu tenho aqui que é chamado Crime Scene. Então depois de assistir isso aqui, ficou curioso pra saber, vai lá conferir. Mas voltando, por que então a série acabou mostrando momentos que não aconteceram exatamente da forma que foram retratados? A resposta mais prática e mais simples é uma só: uma questão estética. Isso tudo porque às vezes é muito difícil transmitir apenas um sentimento ou um pensamento. Então a direção ela utiliza alguns artifícios para que a mensagem ela fique mais clara, que as pessoas entendam de forma mais direta. Em nenhum momento essa adaptação ela aumenta algo ou ela diminui algo, muito pelo contrário, ela simplesmente faz com que a nossa experiência ela fique ainda mais imersiva. E quando a gente fala de imersão, não tem, galera, não tem como a gente não falar da atuação impecável e brilhante de Evan Peters no papel de Jeffrey Dahmer. E fora que é assim, né? Evan Peters e Ryan Murphy, eles já trabalham juntos, há muito tempo. American Horror Story, há muito tempo. Eu acho que é justamente essa familiaridade de trabalhar com Murphy que fez com que Peters ele conseguisse saber exatamente o que é que o diretor queria dizer quando ele escreveu a série. E chega a ser assustador a semelhança entre Evan Peters caracterizado e o próprio Jeffrey Dahmer. Isso tudo porque a caracterização deu um show. Desde a caracterização de forma geral, né, no macro, até os pequenos detalhes. Isso simplesmente trouxe uma vida diferente para a obra. E aliado a tudo isso, a gente tem uma atuação assustadoramente fiel. Evan Peters conseguiu passar pra gente um cara traumatizado, perturbado, frio e calculista. A trilha sonora, juntamente com a fotografia, dão um plus na sua experiência, fazem você mergulhar realmente naquela década e fazem com que você sinta a dor. E eu considero que a dor é até um personagem, porque a gente sente no momento que a gente está assistindo que de fato existe aquela melancolia, existe aquela tristeza que envolve toda a atmosfera da série e que parece que te faz companhia enquanto você está assistindo. Ai, misericórdia! Com uma história envolvente e bem amarrada, a série entrega uma obra que honra a memória das vítimas, mas que ao mesmo tempo expõe toda a crueldade e bizarrice por detrás de Jeffrey Dahmer. Escorregando no final, com uma abordagem mais romantizada, a série consegue se manter, graças a Deus, por uma atuação incrível de Evan Peters, que conseguiu dar vida ao projeto de Ryan Murphy. E por isso, eu e Iago dou 4.5 almofadinhas, porque eu gostei muito da série e eu acho que ela é uma série de crime real que conseguiu dar protagonismo a todas as partes, sem perder o objetivo e o foco que ela queria atingir. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se não curtiu ainda, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E me diz aí, você já assistiu a série? Se assistiu, o que foi que achou? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, valeu!